Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula agora de História para a turma do sétimo ano, sobre os reinos africanos, como eu falei para vocês lá no grupo. Reinos Banto, Gana e Mali. Neste assunto, nós veremos como eram os reinos africanos durante a expansão marítima dos europeus, quando eles saíram da Europa, atravessaram o Atlântico, descendo a África para dar a volta e chegar às Índias. Nesse período, existiram alguns reinos na África, alguns reinos importantes, como o reino de Gana e de Mali, e que tiveram contato com os europeus. Os primeiros contatos entre africanos e os europeus nós vamos estudar agora. Na Idade Média, a Europa ainda não tinha ideia ou noção do que existia na África abaixo do Saara. De que forma é isso? A África conhecida pelos europeus era apenas a África da parte norte, ali onde fica o Egito, onde fica o Marrocos, onde ficava a região ocupada pelos islâmicos, como a gente já viu. Essa parte norte tinha contatos comerciais com os europeus muito frequentes. E isso fazia com que eles já tivessem um contato com os africanos. Mas os africanos que moravam abaixo do Saara, os europeus não tinham ideia de como eles eram. E aí pesquisadores, muitos artistas da época, durante a época medieval, inventavam, tinham sonhos, tinham ideias de como seriam essas pessoas que moravam ao sul do Saara. E essas eram as ideias. Né? Pessoas com um olho só, pessoas com duas cabeças, pessoas com pés gigantes. Esse trecho aqui que eu trouxe para vocês conta um pouco sobre isso. Quando os europeus começaram a imaginar a África para além do Saara, idealizaram um continente fantástico, povoado por excentricidades tenebrosas e sobrenaturais. Ranulf Hiden, monge beneditino que mapeou o mundo por volta de 1350, o mundo conhecido pelo europeu, dizia que a África era habitada por gente de um olho só, que usava os pés para cobrir a cabeça. Não era nenhum preconceito que eles tinham dos africanos, era apenas a falta de ideia que eles tinham de como seriam essas pessoas. E na época, eles acreditavam que poderiam existir monstros, poderiam existir pessoas deformadas e outros tipos de é, aberrações ou coisas curiosas que poderiam existir no mundo, fora da Europa. Aqui já é um trecho sobre o primeiro contato entre o europeu e o africano. Notem na leitura que existe um ar de superioridade do europeu perante o africano. Isso é representado na forma com que o europeu vai acabar colonizando o continente africano, tendo a desculpa de que a África era inferior culturalmente à Europa, porque os africanos tinham uma cultura diferente dos europeus e por causa disso eles tinham que ser colonizados para que atingissem um nível de cultura parecido com o da Europa. Isso vai explicar que é o motivo dos africanos serem escravizados pelos europeus e serem levados e serem forçados a viajar até a América para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar e em outros trabalhos manuais. No trecho, acompanha a leitura. Estes negros, tanto machos como fêmeas, vinham ver-me como uma maravilha, e parecia-lhes coisa extraordinária ver um cristão em tal lugar. Nunca dantes visto, a não menos se espantavam do meu trajo e da minha brancura, o qual trajo era a espanhola, com um jubão de damasco preto e uma capinha de gris. Reparavam para o pano de lã que eles não têm. No trecho, a gente pode notar que o europeu se vê como, como uma novidade para os africanos. E os africanos, na visão do europeu,
os africanos ficavam estarrecidos, né, boquiabertas com a presença do branco. Esse ar de superioridade vai vigorar, vai continuar existindo durante muito tempo entre o europeu e o africano e vai ser um dos motivos que vai fazer com que os africanos sejam escravizados, né, pelo europeu e forçados a trabalhar na América. Quando nós estudamos os povos africanos, nós temos que ter a ideia de que, ao mesmo tempo que existem formas culturais, povos que têm uma cultura diversa, uma cultura rica, como é o caso dos egípcios que tinham grande domínio arquitetônico, além de técnicas medicinais, conhecimento na astronomia, na matemática, tinham uma estrutura em volta de um líder como o faraó, tinham cidades, tinham organização militar, era um verdadeiro império, ao mesmo tempo que existiam povos dessa magnitude que eram considerados impérios durante a sua existência. Também existiam povos que viviam da agricultura familiar, que viviam em pequenos clãs, com pequenos contatos comerciais, que viviam do trabalho da agricultura, da criação de pequenos animais, e que viviam de uma forma parecida com que os povos do Paleolítico, do Neolítico viviam. Povos, por exemplo, que estavam descobrindo o uso do fogo ainda. Ao mesmo tempo que você tinha povos tão avançados como os egípcios, você tinha povos que ainda estavam, talvez, inseridos na época do Neolítico, conhecendo o ferro, conhecendo o uso do metal e por aí vai. Então, a formação cultural do continente africano como um todo era muito rica e muito diferente. Então, nós dizermos que nós conhecemos a cultura dos africanos só por conhecer um único povo é muito errado da nossa parte, porque o continente africano ele é rico, ele é diverso e ele é muito diferente em cada localidade. Um exemplo que eu trago para vocês é aqui nessas fotos, né? Como vocês podem ver, a cultura egípcia, que era uma cultura rica, onde você tinha a presença do faraó, que era um rei, que ao mesmo tempo que era rei, era considerado um deus na terra, e tinha toda essa cultura voltada em vários deuses, além da construção das pirâmides, da ciência que eles tinham, de saber ler, de saber escrever. Ao mesmo tempo que existiam os egípcios, você tinha povos que viviam da agricultura familiar, que viviam em pequenas casas, em pequenos povoados, do trabalho da terra e de pequenas trocas comerciais, muito parecidos com o estilo de vida de povos do Neolítico, vivendo em clãs, onde o chefe do clã mandava no resto da população e por aí vai. Aqui é uma foto de um pequeno povoado africano, onde eles vivem da agricultura que eles próprios trabalham. Chegando ao reino Banto, que nós já falamos, ele foi o único reino que nós vamos ver agora, como vocês podem ver aqui no mapa, que fica abaixo do Saara. Então, esse reino Banto, os europeus só tiveram contato quando eles começaram sua expansão marítima, descendo a África. Antes da expansão marítima, os europeus só tinham contato com os africanos que moravam ao norte do Saara. Vocês podem ver aqui na seta, o Saara ele fica mais ou menos aqui nessa região, certo? Então tudo que está abaixo do Saara, os europeus não tiveram contato antes da expansão marítima. Eles só tiveram contato com essa parte norte, onde ficava o Egito, onde fica o Marrocos e por aí em diante. E o reino Banto ele se localiza perto do rio Níger, né? A maioria das populações daquela época, das primeiras civilizações, se fixaram próximos a rios, como é o caso do Egito, que o povo egípcio se localizou próximo ao rio Nilo,
o povos da Mesopotâmia, com o rio Tigres e Eufrates, e por aí vai. Os bantus foram um dos povos mais escravizados no Brasil, ou seja, dos escravos que vieram para o Brasil para trabalharem forçados nas lavouras de cana-de-açúcar. A maioria das pessoas vinham dessa região aqui, chamada de região Banto, e eram pessoas dessa cultura dos Bantos. Por causa disso, muitas danças e muito da cultura que os povos bantus tinham na África vieram com eles para o Brasil e continuaram existindo aqui no Brasil, como é o caso da capoeira, como é o caso da congada, como é o caso do maracatu, que são danças que têm origem na cultura africana, mas que existem hoje aqui no Brasil, continuam existindo e se misturaram com o tempo com outras culturas daqui do Brasil, como a cultura indígena, como a própria cultura europeia. Aqui um exemplo de uma dança vinda da cultura banto, que é o maracatu. Ela é muito presente na região de Pernambuco, que é uma região onde viveram muitos escravos, e a maioria desses escravos eram da região, vieram da África, da região do povo banto, e trouxeram com eles essa cultura do maracatu, que existe até hoje no Brasil, tanto no interior de Pernambuco como na capital Recife. Aqui é uma representação de um desenho de como seria o reino banto, o reino dos bantos, suas cidades, né, suas construções arquitetônicas, seus líderes, aqui seria o rei, né, seus sacerdotes, a população, que poderia ter que eram ricos, que eram grandes comerciantes da época, viviam da agricultura, viviam das trocas comerciais. A maioria desses povos africanos viviam da agricultura, basicamente, e de trocas comerciais com povos vizinhos. Além, é claro, da presença do exército, né, de uma organização militar que também possuíam, como a gente pode ver aqui. A maioria dos povos africanos eram povos guerreiros, em sua maioria. Reino de Gana surgiu no oeste africano, né, mais próximo ao Atlântico, já acima do Saara, nesse caso. Então aqui é um reino que os europeus já tiveram contato antes da expansão marítima. Eram povos também que viviam no comércio intenso, tanto com a Europa, tanto com outras regiões africanas, e produziam cobre, sal e tecidos. O sal, que vocês podem pensar que hoje é uma coisa barata, na época era uma coisa cara, era uma especiaria que era vendida tanto para a Europa, para salgar os alimentos, tanto para o sul da África. Então eram produtos caros que eram comercializados entre eles e com regiões vizinhas. E com essas trocas comerciais, eles acabaram enriquecendo muito. E foi um reino muito poderoso, muito rico e muito importante do período africano, desse período histórico da África. O reino de Mali é localizado também próximo ao rio Níger. Ele fica mais ou menos próximo ao território do reino de Gana. Também se destacou por uma cultura de comércio e da produção agrícola, além, é claro, da venda de ouro e do marfim, que eram produtos que eram comercializados com a Europa, principalmente, e com o sul da África. Haviam trocas comerciais muito intensas entre esses reinos do Mali e de Gana com a Europa, em troca do ouro, em troca do sal. Eles comerciavam outros produtos com os europeus que vinham da Europa. E com isso, esses africanos e os europeus tiveram seus primeiros contatos. Os costumes dos povos africanos eram basicamente diferentes dos costumes europeus, principalmente nesse primeiro ponto, onde a gente pode ver a valorização da mulher e da fertilidade. A mulher era vista como um item importante na sociedade africana. Ela não era um objeto
como era visto na Europa. Ela tinha direitos na África. Poderia ser uma guerreira. Ela poderia ser uma rainha. Ela tinha uma liderança política dentro da sociedade. Isso se deve à questão da fertilidade. A mulher é a que gera vida. Os filhos vinham da mulher. A mulher é que trazia a nova vida para a sociedade. Então, dentro da cultura africana, a mulher era o item mais importante daquela sociedade, porque era que gerava a nova geração. Sem a mulher, não tinha uma nova geração, não tinha como conceber crianças. Não tinha como continuar como aquela sociedade e continuar existindo. Essa era a cultura dos africanos, que fazia com que a mulher fosse algo importante na sociedade e não um objeto do homem. Ela era quem organizava a sociedade. Muitos povos eram matriarcais. O que é isso? Matriarcal. É uma sociedade que é liderada por mulheres, que tinham a influência política das mulheres, que as mulheres é quem administravam aqueles povos. Muitos povos viviam dessa forma. Quantos mais filhos tivessem, mais mão de obra teriam nos trabalhos agrícolas. Era o pensamento da época, que existiu no Brasil durante muito tempo, né? Quanto mais filhos vocês têm, principalmente no Nordeste, né? No século passado era muito presente essa ideia ainda aqui no Brasil. Quanto mais filhos você teria, mais mão de obra você teria no futuro. Então, esse era o pensamento dos africanos, que viviam de uma forma mais rudimentar, que viviam da agricultura, que viviam do trabalho da família, que viviam nos clãs, né? Quanto mais filhos eles teriam, mais mão de obra e mais fácil seria a vida para trabalhar na agricultura. E por causa disso, a mulher era considerada uma pessoa importante naquela sociedade. Assim, as mulheres férteis eram bastante desejadas, ou seja, quanto mais uma mulher tinha filhos, mais ela era reconhecida e prestigiada naquele reino. Então, por exemplo, se uma mulher tivesse 7, 10 filhos dentro de uma sociedade, ela era vista como uma mulher importante, porque ela ajudou a preservação daquele clã, daquela vila, daquela cultura, gerando uma nova vida, gerando uma nova geração que vai continuar existindo, que vai continuar prolongando aquela cultura. Com exceção da parte norte da África, que apresentou grandes impérios, como o Egito, os reinos tinham estruturas políticas ainda limitadas. Então, exceto essas regiões da parte norte, estamos falando da parte sul, a parte abaixo do Saara. Essa parte da África abaixo do Saara tinham esse pensamento da fertilidade, da importância da mulher. Na parte norte, onde os islâmicos dominaram, onde existiu o Egito antigo, nessa parte norte, a mulher não era ainda tão importante dentro da sociedade. Estamos falando da parte sul da África, da parte abaixo do Saara. Nesta parte, onde fica a África do Sul, por exemplo, nesta parte, a mulher era vista como um item importante, como um membro importante da sociedade. Sincretismo religioso aconteceu, um fato que veio para o Brasil junto com os africanos. Quando os africanos vieram para o Brasil trabalhar como escravos, eles trouxeram sua cultura. E junto com sua cultura, eles tinham uma religião própria, que é o candomblé, que é uma religião politeísta, que acredita em vários deuses. E quando chegaram aqui no Brasil, eles foram proibidos de manifestar sua cultura, de rezar para seus deuses, e dessa forma eles foram forçados a se tornarem católicos. De uma hora para outra, os africanos tiveram que abandonar sua religião e se tornar católicos aqui no Brasil. Com isso, eles tiveram uma ideia: misturar então a religião católica dos santos com os deuses africanos. Então, no pensamento africano da época, no pensamento do africano que vivia no Brasil,
ele pensou o seguinte: eu vou misturar os santos católicos com os deuses africanos. E dessa forma eu posso continuar manifestando minha cultura, eu posso continuar rezando para meus deuses e vou respeitar a cultura do a cultura que existia aqui no Brasil, né, dos donos de escravos, que não permitiam que os africanos é, manifestassem sua cultura, rezassem para seus deuses. Era só permitido a cultura, era só permitido que eles cultuassem os deuses, os santos da religião católica. Então as tribos foram formadas de clãs, que eram unidades ligadas a laços familiares, e com isso, esses clãs eles acabaram sendo transportados para o Brasil. Em relação às religiosidades africanas, esse interesse tem a ver diretamente com o secretismo religioso, característico com o secretismo religioso, que existiu durante a escravização negra no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Em geral, os africanos cultuavam vários deuses, que recebiam o nome de orixás, como Ogum, como Xangô, como Yansan. E esses deuses ficaram, né, com o tempo, eles foram se misturando com os santos da Igreja Católica. Então, para cada santo da Igreja Católica da época, existem alguns santos, existem um deus orixá correspondente, como a gente vai ver aqui na próxima imagem. São Jorge e Ogum. Ogum é um deus, é um orixá dentro da religião do Candomblé, e ele é comemorado hoje no Brasil pelas comunidades de Candomblé no mesmo dia do santo São Jorge. Então, no dia de São Jorge, você tem festas aqui no Brasil na religião católica que cultuam o santo, e religiões no Candomblé que cultuam o Ogum. E assim acabam se misturando hoje em dia entre os seus participantes, como a gente pode ver aqui no caso, na próxima imagem, que é a festa do Senhor do Bonfim, que também é Oxalá. O Senhor do Bonfim é um santo da Igreja Católica, que é cultuado, que tem suas igrejas muito forte na Bahia, em Salvador, por exemplo, e ao mesmo tempo ele é representado na cultura do Candomblé como Oxalá. E ele é comemorado nas duas religiões por causa dessa questão do sincretismo religioso, que fez com que os santos se misturassem com essa cultura africana. E hoje é comemorado no mesmo dia. Para finalizar, eu gostaria de passar uma atividade da página 64 para vocês realizarem agora, ao final do vídeo. Qualquer dúvida, estarei presente para futuras dúvidas sobre a atividade, e qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula de hoje possa ser tirada em um momento futuro. Até a próxima aula, meus alunos.